Eu estava tão intimidado. A primeira vez que eu aqui entrei foi precisamente no dia para vir tomar posse, portanto também nunca tinha estado antes na Assembleia e fez-me quase que lembrar o primeiro dia de aulas, porque havia uma grande azáfama nos corredores, muitos deputados estreantes, portanto pela primeira vez. Gabriela Cabilhas, 29 anos, deputada do PSD. José Pedro Soares, 76, deputado constituinte do PCP. Juntam-se no Parlamento 50 anos depois das primeiras legislativas de 25 de abril de 1976. O país evoluiu muito. Nós éramos um dos países mais atrasados da Europa, não é? Com muito analfabetismo. O 25 de abril foi uma coisa extraordinária, não é? Independentemente das opiniões diferentes. O encontro de gerações começa na sala do Senado, que mantém um quadro do rei Dom Luís pendurado em cima da tribuna. Não o choca ter ali um rei constitucionalista? Pois não. Sabe que no período último da Constituição já havia partidos, já havia isso tudo, mesmo no período antes da República, não é? Porque no período absolutista, que era o poder judicial estava tudo concentrado no rei. Depois isso foi um bocado... A Revolução de 1920 foi muito importante. Da monarquia para a República, para o Estado Novo, para a democracia. As mudanças do tempo vão-se assinalando. Na altura, recordo que no Parlamento havia só alguns micros. Isto nós, quando um deputado ia, nós agarrávamos, não estava fixo, e nós transformávamos, não sabia isso, cerca de 20 e tal, tínhamos que passar quando alguém pedia a palavra, porque na altura havia também muitos deputados que pediam a palavra e falavam nele que tinha que se andar sempre com os micros assim a passar. No fundo era a experiência que havia, mas isto evoluiu muito, sobretudo os meios técnicos hoje. Eu recordo que na altura, historicamente, é uma coisa que tem muita importância, porque havia muita gente que escrevia para a Assembleia Constituinte a pôr os seus problemas de habitação, de desconforto com muitas coisas. Eu creio que hoje existe de forma diferente. Era isso, eu conseguia analisar os contrastes face àquilo que também estava a dizer. Em primeiro lugar, nós continuamos também a receber a comunicação, neste caso hoje por e-mail, de vários cidadãos e, portanto, há esse acompanhamento, mas acima de tudo hoje um grande contacto é através das redes sociais que nos procuram, seja com preocupações, seja com comentários que também possam revelar algumas tensões, de diversidades, obviamente, de opiniões e, portanto, creio que houve também por parte dos partidos essa necessidade de aproximação e de encontrar outras formas de se aproximarem das pessoas e, portanto, que é a base e a essência de toda a atividade política, esta proximidade e a partilha destas preocupações e dos anseios da população. Portanto, acontece hoje de uma forma diferente e temos um contexto também diferente. E o destaque nas redes sociais, acredita a social-democrata, também explica alguns comportamentos agressivos no Parlamento. O povo português, perante estes desafios, continua a conseguir distinguir também uma política de show e uma política focada verdadeiramente na ação concreta, que é darmos o nosso melhor para melhorarmos a vida das pessoas. José Pedro também quer acreditar que sim. Lamenta, no entanto, que classifica como má criação no Parlamento e que diz ser bem diferente da intensidade que se vivia na Assembleia Constituinte. Eu creio que na altura ainda era muito para a liberdade, para ampliar as coisas, não era para reduzir como agora aparecem. Acho que na altura todos falavam da liberdade e quando havia algum excesso condenava-se. O pior para o comunista é a polarização que bloqueia hoje as relações entre partidos. No passado não existia tanto e dá um exemplo que viveu. Pessoas do PSD que vieram formar o PSD foram visitar a cadeia. Pinto Balsenão, Sá Carneiro e Pinto Leite, creio eu. Foi uma coisa muito interessante. Nem digamos que eles eram deputados na aula liberal da antiga Assembleia. Sim. Então, e o Sá Carneiro avançou, então como é que está? E o guarda avançou, eu recordo-me, Sá Carneiro disse, o senhor faz favor, afaste-se, eu sou deputado. E o guarda afastou-se muito intimidado e ele começou a falar comigo. Eu recordo que a primeira coisa que fiz ainda foi despir a camisa e mostrar como é que tinha o meu corpo. Duas pessoas, para mim, de uma dimensão e de uma grandiosidade, são seres... Sim. Superiores na sua dimensão e na forma como estiveram na vida pública e na atividade política e de facto aqui, para quem às vezes hoje invoca o regime quase que usando a saudade portuguesa para chorar por esses tempos de miséria, de horror, de tortura, de prisão, onde muitas vezes a fuga era o melhor destino possível, de facto mostra que os valores hoje temos que continuar, obviamente, a lutar pela defesa da nossa democracia, da liberdade acima de tudo e, portanto, houve um conjunto de
portugueses que provaram que a procura pela liberdade e acreditando que havia um futuro melhor à frente foi muito superior a vicissitudes que fazem parte da história. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida. 5 décadas depois, o número de lugares no Parlamento reduziu, há mais partidos com assento, mas o PCP passou de 40 para 3 deputados. Diz que o partido continua com valor, mas assume embaraço na questão da Ucrânia. Da guerra da Ucrânia. Eu creio que o meu partido se pronunciou mal inicialmente, não é? A condenação das guerras e de invasões é uma coisa que toda a gente podemos condenar nos dias de hoje. Gabriela vê de fora, mas também tem leituras sobre a queda da esquerda. No meu entendimento, a esquerda afastou-se dos problemas reais, concretos das pessoas. E, portanto, para mim, nos últimos anos esteve aliado e numa certa bolha e creio que isso traduziu-se naquilo que foi a expressão e da indignação das pessoas, naquilo que era possível ter construído, ter alcançado. Quanto ao PSD, não diz nem que sim, nem que não, quando lhe perguntam se o partido mudou muito desde Sá Carneiro. Eu creio que o PSD continua a ser um partido muito pluralista, portanto é por alguma razão que se diz que é o partido mais português de Portugal por conseguir incorporar também as diferentes sensibilidades dentro do seu espectro e, portanto, é um partido que tem esse mesmo reflexo daquilo que é a expressão do nosso povo e, portanto, eu creio que hoje nós estamos próximos daquilo que é a vontade e os anseios dos portugueses, ou não teríamos tido este reforço de confiança como tivemos. Nos últimos 50 anos, apenas 6 dos 17 governos constitucionais cumpriram o mandato até ao fim. Houve 10 dissoluções do Parlamento, a primeira em 79, quando Ramalho Yanes mandou abaixo o governo de Mota Pinto, a última no ano passado, com Luís Montenegro e a polémica de Spinum Viva. Gabriela não viveu todas, mas diz lembrar-se daquela que foi mais grave para o país. Gostaria de comunicar aos portugueses que o Governo decidiu hoje mesmo dirigir à Comissão Europeia um pedido de assistência financeira, por forma a garantir as condições de financiamento ao nosso país, ao nosso sistema financeiro e à nossa economia. Lembra-nos a importância daquilo que é a responsabilidade e da importância que tem também o equilíbrio das nossas contas públicas, precisamente para os portugueses não terem que passar por um período de amargura, de desespero e de grandes dificuldades como foi este período. É um período que está lá atrás na nossa história. José Pedro Soares também fala num dos piores momentos da democracia portuguesa, mas é mais duro a apontar responsabilidades. E há responsabilidades do Partido Socialista e há responsabilidades depois do PSD. Aquilo que se fez a seguir, houve muitos direitos, houve muita coisa que as pessoas foram muito prejudicadas, tirando os feriados, foi um período muito difícil. Eu agora já não estou documentado, mas na altura muitas camadas da população sofreram muito com isto, a redução dos seus salários, foram tomadas medidas muito, muito drásticas, houve irresponsabilidade, mas houve depois também um caminho a seguir. Acho que foi muito, as camadas populares sofreram muito com isto, com estas medidas todas. E desde aí tem sido uma tentativa constante dos portugueses em procurarem soluções para habitação, saúde, educação, salários, no fundo, para conseguirem fazer cumprir a Constituição. Ainda estão longe de serem cumpridos e, portanto, é esse investimento e o esforço e o empenho que um governo deve ter precisamente naquilo que é a sua visão para lá. E é uma Constituição que os jovens de hoje não necessitam, se calhar, de outra Constituição. Pode, eventualmente, aperfeiçoamentos, melhorias, coisas, mas, no fundo, está lá garantidos os direitos fundamentais do acesso à cultura, ao desporto, à vida. Concordam nos objetivos, discordam no caminho a seguir. É a mais-valia dos últimos 50 anos. Era o socialismo, ainda lá está no preâmbulo, mas voltou-se para trás para outro caminho. Eu só posso dizer, ainda bem que o caminho não foi para o socialismo. Claro. Temos opiniões diferentes, Gabriela, exato. A pessoa está primeiro e só depois é que vem o Estado e, portanto, é a pessoa que deve ser o centro de todas as políticas e, portanto, também tinha que terminar fazendo este contraponto, naturalmente. Obrigado. Isto deve acontecer assim no Parlamento, não é? Estas opiniões diferentes.
diferentes e pronto, e é necessário. É a democracia a funcionar? Muito bem, é isso, absolutamente. Talvez.